Código Aberto no ar, Código Aberto com você, Código Aberto na sua vida e a gente, como sempre, aqui estudando a Bíblia de um jeito diferente. Já passa da metade da temporada e agora sim, de vento em popa, nós já estamos chegando cada vez mais na nossa curtição juntos dessa palavra de Deus que no livro de Mateus descortina para mim e para você coisas incríveis do ministério de Jesus quando pisou nessa terra e sempre do nosso lado, nos acompanhando em todos os nossos sonhos e ideais. Jovem amado, tem entrado nas redes sociais? Repito para você, redes sociais são redes de pesca para o bem. E todo dia lá, Facebook do Código, selfie do Código para você. Estamos com canais de YouTube, estamos fazendo ao vivo no Face, estamos juntos no Twitter, juntos no Instagram e é muita rede social. E você pode compartilhar esses vídeos no WhatsApp e é legal demais a gente viralizar o bem. Quando eu falo viralizar o bem, é porque é isso mesmo. Por que só compartilhar o que não presta? Vamos passar para frente aquilo que é bom, aquilo que é eterno, aquilo que constrói uma vida melhor, aquilo que desenvolve o nosso caráter e aquilo que vem das mãos de Deus. Portanto, viralize o bem, viralize as coisas boas da Bíblia, seja um jovem segundo o coração de Deus. Seja bem-vindo, é o Código Aberto, é o nosso cantinho especial e aqui com convidados ultra especiais. Jennifer, tudo bem contigo? Tudo ótimo, Jennifer, pastor. pergunta direta. Se você tivesse que dar um conselho para alguém que valesse a vida, o que é que você falaria para esse alguém? Aproveitar todas as oportunidades. Todas as boas oportunidades. Porque eu acho que a gente às vezes perde muito porque a gente deixa passar coisas boas. Legal, vamos para Rafaela Pinho. Tudo bem, Rafaela? Essa pergunta é muito difícil. Rafaela, se você tivesse que reunir toda a sua existência num conselho para alguém, o que é que você falaria? Eu falaria para a pessoa ter mais paciência e tentar relevar mais os problemas, que eu já fui uma pessoa muito assim... Take it easy. Tipo, fez, já me estressava. E a vida vai ensinando que com calma... Meu marido falou... Eu sempre cito meu marido, né? Olha que mulher apaixonada. Mas ele falou assim para mim, Rafa, tudo vai ficar bem. Por exemplo, quando eu brigava com as pessoas, brigava com a minha mãe. Que mãe não fica bem com o filho? Vai ficar tudo bem. Quando eu brigava com ele, vai ficar tudo bem. Então, para você ter mais paciência na vida, porque as coisas vão se ajeitar. Quantos anos de casado? Fazer 2 anos. Eita! Aliás, 2 anos, em maio. Que maravilha! Tá bom, Rafaela. Grande Felipe, eu queria ver o Felipe. Qual que é o teu conselho que vale uma vida, Felipe, para alguém que você goste muito? Nossa, tão difícil, cara. Eu sei. Vou falar uma coisa aqui da minha cabeça. Você sempre desconfiar de si mesmo, assim. Olha. Sempre ter uma desconfiança de você mesmo. Eu acho que é uma maneira de você, na medida do possível, tentar construir assim, uma autoimagem mais bacana de si mesmo, né? Porque a pior coisa que tem é quando você acredita muito assim nas coisas, naquilo que está no teu coração, sabe? Nas coisas que você quer e tal. E aí, às vezes, você enganou o coração do homem, né? E às vezes você fica com uma imagem a respeito de si mesmo muito, muito distorcida, né? Então, eu procuraria tentar se enxergar um pouco, assim. Meu conselho é que as pessoas se enxergassem. Acho que se todo mundo tivesse um pouco mais de noção, inclusive eu, de si mesmo, talvez o mundo fosse um lugar um pouco melhor. Boa. Desce do salto, né? Não olhe só para o umbigo, juízo. Boa. Vamos lá. E aí, Marcelão? Tudo certinho, pastor? Tudo na paz, graças a Deus. Um conselho, tudo bom. o senhor é tão conhecedor de tanta coisa. Eu acho que tem tantos jovens que se inspiram, que estão sendo alimentados pela tua maneira didática, bacana, atual e sempre muito profunda, bíblica, né? Mas e agora, o pastor Marcelo, num conselho que valesse a vida para uma vida que você ama? Acho que é importante a gente reconhecer quais são as prioridades da vida da gente, né? A gente vive... prioridade todo mundo tem, mas reconhecer o que de fato é prioritário mesmo, né? Depende, às vezes a prioridade que eu estabeleci como sendo urgente não é urgente. A gente tem que ter uma escala de valores muito bem definida na nossa cabeça. Então, espiritualidade, família, sabe, Deus, as pessoas que eu amo. Defina a sua escala de valores. Eu tenho que dar valor para isso. Seja feliz. Tudo mais tem a sua importância, tudo mais gravita em torno disso, mas eu tenho que ter meu relacionamento com Deus e com as pessoas que eu amo, minha família, acima de tudo. Então, a gente passa a vida inteira deixando isso de lado. Isso é uma coisa que eu vejo, Daílson, sempre quando eu acompanho pessoas que estão na beira da morte, sabe? Nessas horas que você está ali nos últimos momentos, ninguém fica preocupado com o carro, Acabou, né? com o placar do jogo, do final de semana. Se eu pudesse. O cara, ele quer voltar o tempo para poder viver uma vida diferente com a família e com Deus. Ele não tem mais chance de fazer isso, né?
Então, a gente tem tempo agora para fazer isso? Vamos pensar nisso, né? Eu acho que isso é importante. Uma das músicas é de ordem secular, mas com umas letras mais fortes que eu tenho, assim, é a tal do Epitáfio, né? Depois você pesquisa lá a letra, podia ter, nessa hora, ninguém quer saber o que eu fiz que valeu. É pra gente pensar, né, gente? Vamos lá. E aí, Gabriel, grande músico, compositor, cantor e muito mais, né, cara? Você é casado, namorando? Como é que é? Casado. A gente olha pra você com essa carequinha, parece que é tão novo, garoto de 15 anos, né? Gabriela, com quem você casou? Isso, Gabriela. Gente, até no casal tem poesia, Gabriel e Gabriela. Você vê. Que legal. Gabriel, você então aí com tanta visão artística, sensibilidade, se você fosse dar um conselho para alguém que você gosta muito, mas qual seria esse conselho que vale a vida? Bom, eu tenho... É uma coisa que eu também tenho na minha vida, né? Assim, não desistir. Né? Sempre persistir, acho que a palavra principal é persistência. Nunca deixar de tentar, de insistir, né? Persistir mesmo, assim, nas coisas que você considera prioridade e nos valores que você coloca na sua vida, né? A persistência. Tá bom, Gabriel. Mencionando aqui a presença do Felipe, xará do Felipe Valente aqui, que está já segunda semana com a gente. Seja bem-vindo, Felipe. Vocês dois no violão são bênção e que venha mais música boa hoje, né? Vamos lá, gente. Fazer uma oração especial. Rafaela, ora pra gente. Querido Deus, muito obrigada, Senhor, por mais essa semana que vamos estudar a Tua Palavra aqui. Esteja conosco, que tudo que seja falado aqui seja aproveitado para aqueles que estão assistindo e que nós também que estamos participando possamos aprender mais de Ti. Obrigada pela oportunidade. É isso que nós pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém, Senhor. Existe uma palavra, uma expressão que já existe há muito tempo, mas agora ela vem com toda uma força diferenciada nesse mundo tecnológico, nesse mundo de novas tecnologias e novas, cada vez coisas mais poderosas que surgem nessas novas gerações, desses camaradas que inventam startups e de repente acontece a tal da disruptura. O que é a palavra disruptura, né? Quando você realmente vê uma quebra completa de um paradigma formado, a começar por uma maneira como você leva as pessoas, de repente os taxistas entram em pânico, ou de repente você oferece um vídeo e agora você pode, através do on-demand, assistir de outras maneiras, e de repente você vê uma maneira de hotéis se encontrar e casas, e tudo isso que acontece. Eu gosto de estar muito atualizado nessas tecnologias, porque é a minha área de ação. A disruptura vem com tudo, e é quando você tem que quebrar alguns paradigmas formados, e grandes empreendimentos mundiais, bilionários, de repente desabam, porque uma startup inventa um aplicativo que fura tudo e todos e agora todo mundo tem que se adaptar. Pastor Marcelo, a palavra disruptura talvez seria muito contextualizada no ministério de Jesus. Porque se há alguém que chegou e começou a fazer atalho em um monte de coisas que os fariseus, escribas faziam voltas e mais voltas, chega o Jesus disruptor e ali apresenta algo bem diferente. Nessa semana a gente vai conversar um pouquinho sobre agora essa disruptura dos judeus, quando vem um Messias diferente, que eles não esperavam daquele jeito, dando atenção para os famigerados gentios. Faz para a gente um pouquinho dessa moldura, que eu acho que tem algo muito, muito forte, até muito atraente, e com pigmentos assim de cinematográficos, daquilo que Jesus fez a disruptura, né? Literalmente, dos judeus, agora dando atenção para os gentios. Muito estranho. O Evangelho de Mateus já começou assim, né? A gente aqui nos nossos primeiros programas, a gente teve uma consideração muito grande com essa forma de Mateus abrir e expandir. É um evangelho escrito primeiramente tendo em mente a comunidade judaica, mas ao mesmo tempo, obviamente, a comunidade judaica cristã, o que era a maioria naquele tempo, né? Hoje já não é, mas naquele tempo a maioria dos cristãos, no primeiro século principalmente, eles eram judeus. Depois o cristianismo vai crescendo para fora das fronteiras ali de Israel, e do segundo, terceiro século para frente a coisa inverte, né? Nós temos mais estrangeiros cristãos do que judeus. Mas quando Mateus escreve, aí na realidade era oposta. Você tinha mais judeus cristãos e ele já coloca desde o iniciozinho esses elementos gentílicos, né? O que é o gentil? Gentil, primeiro tem que explicar direito essa palavra, né? Porque a pessoa está escutando a gente falar de gentil, pensa que é alguém muito legal, educado. Gente boa. Pô, o cara é gente fina, meu. Qual que é o problema com um cara gentil? Né? Quanta gentileza, educado, né? Não, não é isso não. Não é gentil com L, né? É o gentil com O, que é o estrangeiro. Só que não é só o estrangeiro que não pertence ao meu povo, é o pagão. É aquele que não é digno de nada, é aquele que é inferior a mim. No último programa, quando a gente falou aqui a respeito do sábado, eu falei sobre o risco das coisas se tornarem um fim em si mesmas, né?
E foi mais ou menos essa a ideia que aconteceu com a eleição, com a escolha do povo de Israel. Abraão é chamado no Antigo Testamento, e num dos programas nossos aí, o Felipe falou sobre isso, até mencionou o fato de Abraão ter sido escolhido para ser ele bênção para os povos. Não é? Eu fui escolhido para, através de Abraão, todas as nações da terra serem abençoadas. Então, a pessoa que é objeto da escolha, ela não é objeto da escolha porque ela é a melhor, porque é mais bonita, porque é a mais capacitada. Ela é um instrumento. Então, Deus escolheu Abraão e a descendência dele para que, através deles, a humanidade inteira fosse abençoada. Eles seriam um canal. Deus havia trabalhado com a humanidade como um todo antes. Aconteceu o dilúvio, a Torre de Babel, e Deus ele planeja agora, através de um ramo, de uma cepa familiar, de uma família, de um clã, alcançar toda a humanidade. E o Messias ele faz parte desse projeto de bênção para a humanidade. E Abraão seria o elemento genético por meio do qual o Messias ganharia identidade, nacionalidade. Ele viria, invadiria a história e o tempo. Ele teria que fazer isso dentro de uma nacionalidade. Não é? Então, por isso que Jesus é judeu. E ele é judeu em todos os sentidos estritos da palavra. Ele pensa como judeu, ele age como judeu, ele adora como judeu, ele come como judeu, ele vive como judeu. Mas ele tem esse conceito de que a mensagem do Evangelho não é só restrita a um único povo. O problema é que, mais uma vez eu falo, a gente, quando não conhece a história bíblica, as coisas elas mais ou menos vão aparecendo do nada, sem sentido para a gente. Né? Por que o judeu tinha problema com o gentil? Porque eles eram xenófobos, era gente ruim, eles eram fanáticos na lei porque eles eram de coração fechado. Não, eles sofreram um trauma nacional. E é isso que a gente não entende. O brasileiro, muitas vezes, é um povo que acaba não tendo muita memória histórica do passado. Né? E a gente vê certas decisões nacionais refletindo esse desconhecimento do que foi ontem. O judeu não. Eles foram exilados, o país foi destruído, eu falei isso no último programa, foi destruído por Nabucodonosor. Por quê? Porque eles haviam se afastado de Deus. E por que eles se afastaram de Deus? A causa para muitas pessoas era o fato deles terem sido influenciados pelos povos pagãos que viviam perto deles. Então, assim, a nossa associação com os estrangeiros nos afastou de Deus. Deus rompeu a aliança com a gente. Então, agora, qual que é o propósito da nação? Uma esterilização vamos consertar, total. Exatamente, não vamos fazer mais o que a gente fez no passado, entende? Então, se Deus tem uma aliança com a gente, não é porque Ele tem uma aliança conosco para alcançar os povos, é porque Ele nos escolheu em relação a todos. A humanidade inteira está perdida, só nós aqui fomos os objetos da escolha. E não é uma eleição de serviço, é uma eleição de salvação, virou o negócio. E, além de tudo, essa salvação vai ser colocada em risco se nós nos aproximarmos do diferente, do estrangeiro, daquele que não faz parte do nosso meio. Então, o gentil, ele é o pagão. Ele já não tem salvação, ele já foi condenado, porque toda a humanidade está condenada mesmo. Então, o gentil não presta. E eu vou me tornar contaminado se eu abraçar os costumes dele, se eu colocar ele dentro da minha casa, se eu desenvolver intimidade com ele, se eu me tornar próximo dele. Eu estou colocando em risco a minha própria salvação. E não só a minha salvação, estou colocando em risco um plano que Deus tem para o meu povo. Entende? Então, as questões são mais profundas do que a gente consegue imaginar. Então, por isso, eles se fecharam em relação ao estrangeiro. Não é? Agora, e a ideia do que o Messias viria, não para poder alcançar a humanidade, o Messias vem para ser a glória do meu povo e para salvar unicamente aqueles que fazem parte do meu povo, entende? Então, o estrangeiro, para ser salvo, primeiro tem que se tornar judeu, para depois ele conseguir alcançar a salvação. Essa que é a ideia. Então, Jesus ele entra e fala, não, vocês inverteram, vocês aqui são instrumentos sim, Deus escolheu Israel, a eleição não é falsa, a salvação vem dos judeus, ele fala isso sempre na Bíblia. Ele sempre mostra essa primazia de Israel como sendo os receptores principais e os mantenedores da aliança. Por meio deles, isso vai para todo mundo, mas vai para os outros. Então, ele é o Messias judeu, mas ele também abre os braços para os que não são. Claro que tudo tem uma hora na história, tudo tem o seu momento. No momento do ministério de Jesus, a questão dele era lidar com os judeus. Vai chegar a hora dos gentios. Mas é para abrir o negócio. E é por isso que chocou muita gente, certas posturas de Jesus. E também, posteriormente, dos apóstolos, no começo da história da igreja. Né? Vamos lá, e aí, vocês três? Qual a opinião dessa disruptura de Cristo com esses gentios? Um Jesus que vai no sentido contrário do que era na época, né? Todos querem falar com sua gentileza para o outro falar, né? Vamos lá. Todos são gentis, né? É isso. Fala, Rafaela, falar? Vamos lá? Então repete a pergunta aí, pastor. Como é que você encara esse Jesus? Eu estou falando em nome do povo da TV que não entendeu direito. Vamos lá. Como é que você encara esse Jesus da disruptura, que dá essa atenção para os gentios
ele cura inclusive gentios, ele favorece os gentios nesse mundo que tanto o pastor comentou de higienização cultural, onde o judeu era só ele para não se perder de novo. Eu encaro como um exemplo para os dias de hoje. Quem seriam os gentios nos dias de hoje? Hoje o que a gente mais vê, nossa, que eu vejo é uma coisa que me dá muita agonia, é o preconceito que a gente tem com as pessoas que não seguem aquilo que a gente acha que é o correto, que são os gentios de hoje em dia. Eu sei que pode até, não sei se eu posso falar isso, mas eu quero falar, porque é algo que é o que mais me choca, é o preconceito que a maioria dos cristãos tem, por exemplo, com o homossexual. Será que o homossexual não seria o gentio de hoje? Ele não merece a compaixão porque ele peca diferente? E Deus que abomina a língua que corre para falar o mal, e o fofoqueiro? Ele está de boa, mas o gay não está. Eu tenho amigos muito próximos que são gays e muitos já tentaram suicídio, outros sofrem porque eles vivem uma vida de celibato, mas eles têm sofrimento, a igreja não tem compaixão. Então, para mim, Cristo ele foi o grande exemplo de você estender essa compaixão para os gentios. E a nossa reflexão tem que ser: quem são os gentios de hoje? Essa é uma coisa que eu tento fazer, eu tento ao máximo. Não tenho sempre, porque eu sou pecadora e eu sou julgadora como qualquer outro ser humano. Mas eu tento ao máximo ter a compaixão com os gentios da atualidade que Cristo teve na época dele. Bacana, Jennifer. De todos os evangelhos, os 4 evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João, existe um milagre que aparece nos 4, inclusive Mateus, que é o que nós estamos estudando aqui. O dia que Jesus viu uma multidão imensa e ali ele matou a fome de todo mundo com a multiplicação dos pães. Pegando tudo isso, dessa inclusão, dessa reflexão de um Jesus disruptor por ser inclusivo a todos. Venham, inclusive os que não prestam, que eu mato a fome de vocês, eu dou algo a mais para vocês. O que isso impacta você? Quando eu fico pensando nos milagres de Jesus em relação à alimentação, eu sempre penso no sentido do pai e filho. Que um pai, obrigatoriamente, ele tem a função de prover o alimento ao seu filho, assim como o teto, roupas e todos os outros cuidados. Jesus, quando ele alimentava essas multidões, ele estava querendo dizer assim: meu filho, eu sou seu pai e eu vou cuidar de você. Então, a impressão que eu tenho quando ele faz isso com judeus e gentios é: ele é pai de todos. É aquela famosa frase que diz: o sol nasce para todos. O amor de Deus, a graça de Deus é para todo mundo. Então, quando ele provê o alimento para os seus filhos, ele está dizendo: eu sou seu paizinho, eu quero cuidar de você. E isso vem a mim assim, de uma maneira muito tranquilizadora. E eu penso, sabe, as multidões, todas as multidões, tinham lá santos, infiéis, crianças, mulheres. E eu penso na graça de Deus hoje nos nossos dias. Quantas vezes Deus, sem eu merecer, Ele me deu bênçãos, Ele fez os milagres de maneira sutis na minha vida. Então, isso tudo mostra para a gente como Deus cuida, Deus nos ama, Deus nos protege. Vamos lá, e eu quero deixar para o Felipe Valente, depois do comercial, nosso intervalo, a pergunta de uma palavra que assusta, Felipe. Em todo esse contexto, nós não estamos seguindo linearmente nosso guia de estudo hoje, mas trazendo à tona essa disruptura em vários aspectos de Jesus. Ele usa uma palavra, Felipe, das mais escandalosas da Bíblia naquele tempo, da cultura que ele vivia, que é chamar exatamente esses higienizadores da fé de hipócritas. Eu queria que a palavra hipócrita, acho que você vai tirar alguma coisa meio surpreendente para nós sobre essa expressão. Quando Jesus usa o termo hipócrita, é algo tão assustador que você vai escutar depois do comercial que o Felipe pensa sobre isso. Já já a gente volta. De volta aqui, segundo bloco, direto para o Felipe Valente. Felipe Valente, nesse ministério inclusivo de Jesus, disruptivo em relação a tantas pessoas que tinham seus preconceitos formados, vem um Jesus agora e usa uma palavra para os de fora. Ele alimenta, para os de fora ele faz milagre, para os de dentro ele acaba falando de hipócrita. Como é que você vê isso? É duro, né? Porque a palavra hipócrita, ela tem sua origem no grego e ela tem... E para a cultura helênica, ela significa aquele que representa um papel, né? Agora, ela tem uma conotação muito ruim para a gente e tal, mas para eles não. Para os gregos é aquele que representa um papel, uma atividade artística, né? Uhum. Mas Jesus está chamando eles de artistas da mentira. Atores e atrizes, né? Atores e atrizes de um papel. Vocês estão desempenhando um papel aqui e isso não é de verdade, né? Mas é triste porque, sobre o assunto que a gente estava tratando antes e que tem relação
justamente com essa coisa de Jesus chamar eles de hipócritas e tal. Você vê que essa coisa da bênção estar estendida a todos, ela não é uma prerrogativa só do que Cristo, uma prerrogativa de Cristo só, né? Da fala dele. Ele está repetindo uma coisa que ultrapassa a história do próprio povo, né? Os profetas, de uma maneira geral, quando eles são levantados por Deus para falar a Israel a respeito da maneira como Israel tem se comportado em relação à sua eleição e a maneira como ele se torna opressor e não mais aquele libertador dos outros povos, é justamente tentando mostrar para Israel que eu amo vocês, a eleição vem, eu escolho vocês, mas vocês são meio, vocês não são fim, né? E isso está muito bem descrito, por exemplo, tem muito a ver com a fala de Jesus, o capítulo 1 de Malaquias. É muito curioso, capítulo 1 de Malaquias, versículo 5, nem é objeto da lição, mas acho que tem super a ver. Ele fala assim, os vossos olhos verão e direis, o Senhor é engrandecido ainda além dos termos de Israel. Aí o versículo 6 diz assim, o filho honrará seu pai e tal, é Deus falando para o sacerdote, né? O filho honrará seu pai e tal, onde é que está a minha honra? Ele diz assim, e vocês sacerdotes, vocês trazem pão imundo no meu altar e tal, mas onde está a minha honra quando vocês fazem isso comigo, né? E o versículo 7 diz isso também. Aí o outro diz assim, vocês trazem animal cego para o sacrifício, isso não é mal? E quando vocês oferecem o coxo ou o doente, isso não é mal? Agora apresenta-o a teu governador, terá ele agrado de ti e te será favorável isso, diz o Senhor dos Exércitos. Aí o versículo 9 fala uma coisa impactante demais, diz assim, agora suplicai a favor de Deus para que se compadeça de vós. Com tal oferta de vossa mão, aceitará ele a vossa pessoa, diz o Senhor dos Exércitos. Oxalá houvesse entre vós alguém que fechasse as portas e que não acendesse de balde fogo no meu altar. Eu não tenho prazer em vós, diz o Senhor dos Exércitos, nem aceitarei da vossa mão oferta alguma. Versículo 11 é o que cai assim certinho, né? Diz assim, e desde o nascente do sol até o poente, o meu nome é grande entre as nações. E em todo lugar se oferecerão ao meu nome incenso puro e oblação pura, porque o meu nome é grande entre as nações, diz o Senhor dos Exércitos. Em outras traduções, o meu nome é grande entre os gentios, ele diz assim. Você vê, em todos os lugares da terra, de alguma forma, existe incenso puro sendo queimado, no meio daquela loucura, no meio do que eles olham e dizem assim, esse é o menor do que eu, esse é o gentio, esse é o que não presta, esse aqui é o pagão, né? Mas lá, no meio disso que vocês abominam, em algum lugar lá, incenso puro tem sido queimado. E eu recebo. E eu aceito. E eu recebo. Dentro da realidade deles, né? Agora, vocês receberam de mim algo especial, algo maravilhoso, que precisa ir até eles. Mas não vai por quê? Porque vocês se fecharam. Vocês acham que o negócio está só com vocês, né? E a hipocrisia, o ponto de partida de toda hipocrisia é nunca você enxergar o outro nunca você se enxergar a partir da sua relação com o outro. Ser humano não existe sozinho. Ser humano é um ser social. Até a ideia que eu faço de mim mesmo, ela parte de uma alteridade, parte da certeza de que eu sou eu porque eu não sou você, né? E a partir de você eu me meço, eu me compreendo. Então, todas as vezes que você se fecha, todas as vezes que um grupo se fecha e ele diz assim, o negócio está com a gente aqui, a impossibilidade de enxergar no outro aquilo que você faz com que você se torne um grande ator de si mesmo, né? E você vira um maluco, um esquizofrênico, achando que o que você tem a dizer, oferecer para os outros é o ideal, quando na verdade você só está se corrompendo a cada dia que passa, mais e mais, né? Então a hipocrisia parte disso, dessa coisa de você interpretar um papel, de achar que você... suporta, e Jesus não suportava isso. Pastor Marcelo, a gente falou um pouquinho sobre a multiplicação dos pães junto com a Jennifer. Interessante é que para aquele sermão que ele fazia, para aquelas pessoas próximas dele, talvez a maioria judeus, naquele momento ele multiplicou pães e alimentou todos. Aí vem uma mulher que pede uma cura e Jesus quase não dá nem as migalhas para ela. Essa é uma situação meio contraditória bíblica. Eu queria que você explicasse para a gente. Que é interessante o que Jesus fala para essa mulher, a discussão das migalhas de um Jesus que multiplicou pães para 10 mil, né? Eu sempre gosto de estimular as pessoas a lerem a Bíblia de maneira direta, sabe? Uhum. Porque a gente fica muitas vezes pegando só um versinho, só uma perícope. Perde a linearidade. A gente perde o que está acontecendo, né?
tem que ler a Bíblia de maneira natural, como você está lendo um livro, como você está lendo um jornal na sua casa, para você entender o que Mateus está colocando aqui. Então você vê uma sequência. Era a época da Páscoa, o povo tem fome, Jesus tem misericórdia do povo, e ele multiplica 5 pães e 2 peixinhos para aquela multidão, 5.000 homens, sem contar mulheres e crianças, multidão. E os discípulos recolhem 12 cestos cheios. E claro, aí é uma alusão direta aos discípulos como aqueles por intermédio de quem as multidões são alimentadas. Porque Jesus mesmo disse, ó, deem vocês de comer para eles. Né? E sobram 12 cestos cheios. João diz que a multidão quer fazer de Jesus rei depois disso. Porque eles entenderam aquilo como um sinal messiânico muito claro. Né? Eles tinham, assim, nas tradições judaicas, a ideia de que quando o Messias se manifestasse, o maná voltaria a cair novamente. Eles comeriam de maneira sobrenatural. Então, eles comem de maneira sobrenatural. É a época da Páscoa, uma festa de libertação. Eles celebravam a libertação do cativeiro do Egito. Então, na mente deles, olha, o Messias está aqui, ele é o rei, ele vai alimentar a gente de maneira sobrenatural e nós vamos ter a soberania nacional restaurada de novo. Jesus logo acaba com esse pensamento, manda todo mundo embora. E aí você começa a perceber o que acontece, né? Ele entra em algumas discussões. Há primeiro um milagre muito bonito. Ele despede as multidões, sobe ao monte para orar, os discípulos vão embora, ele vai andando sobre o mar e encontrar os seus discípulos. E logo depois, aqui no capítulo 15, nós vemos um momento de discussão de Jesus com, mais uma vez, os irmãos da igreja dele, daquele tempo, né? Os líderes religiosos lá. E a questão toda é sobre o alimento puro e impuro. Se eu posso comer lavando as mãos ou não. Ele não está lidando com os alimentos ali daquela relação de Levíticos 11. A questão não é aqui se Jesus vai comer uma feijoada ou não. Ele era judeu, ele não comia isso. Né? A questão é outra. Naquele tempo, até mesmo uma maçã ou qualquer alimento que eu possa consumir, se eu não consumir de acordo com todo o ritual preparatório religioso, ele não pode ser consumido. Então, tem a lavagem correta das mãos, tem as bênçãos certas que eu tenho que pronunciar antes de me alimentar, tem todo um ritual que vai ser feito. E ele estava comendo sem praticar esse ritual, por uma questão momentânea ali. E criticaram Jesus. E ele fala assim, olha, vocês estão brigando por causa de comer ou não comer, não é? Por causa da tradição de vocês não estão recebendo uma bênção maior. Logo depois, aparece esse elemento aqui da mulher cananeia, que aqui Mateus é chamado de mulher cananeia, não é? No Evangelho de Marcos, ela é Ciro-fenícia. Jesus ele sai do território de Israel e vai para a região de Tiro e de Sidom, que é uma região que desde os tempos do Antigo Testamento não trazia lembranças boas. Certo. Era uma região pagã. Não é? O rei de Tiro foi um dos homens mais iníquos do mundo, tanto que ele é comparado a Satanás. Quando você lê a história lá em Ezequiel, capítulo 27, a descrição que nós empregamos ao diabo, quando fala que ele era o querubim da guarda ungido, que no coração dele ele se exaltou, aquele texto fala do rei de Tiro. Ele havia encarnado na vida dele o próprio caráter do diabo. Então, é para esse lugar que Jesus vai, tá? Só para você ter uma ideia. E lá ele encontra uma mulher, que pelo caminho vai gritando, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Filho de Davi, tem misericórdia de mim. E vai irritando a um ponto que Jesus tem que, usando uma gíria, né, dar um perdido, como a gente fala. Ele procura uma casa, ele entra no lugar e deixa a mulher, olha, aqui a gente está em paz. Todo mundo quietinho. Ela não vai achar. Ela encontra Jesus. Não é? E lá em Marcos, no Evangelho de Marcos, quando você combina os dois relatos, você tem essa visão completa. Né? Ela fica gritando lá de fora, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E Jesus quieto, dentro da casa, sem nada. Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Chega um momento que os discípulos não aguentam mais. Fala, Senhor, por favor, dá um jeito nessa mulher. Resolve o problema dela, que o Senhor está resolvendo o problema nosso, que é essa mulher aqui. Né? Atende essa mulher. E aí Jesus ele vai atender a mulher. E aqui o diálogo é um diálogo insólito, né? Porque ele percebe que a mulher tem uma necessidade urgente. A filha dela, ela está terrivelmente endemoniada. E ela pede para ser atendida. Essa mulher não era religiosa, essa mulher não frequentava a sinagoga, essa mulher não lia a Bíblia, essa mulher não tinha conhecimento teológico nenhum. Ela só tinha esperança que aquele rapaz, diante dela, era uma pessoa boa, era um homem diferente, era o filho de Davi, era o Messias, e ele poderia atendê-la. E ele diz assim, não é justo eu tomar pão dos filhos e dar para cachorrinho, né? Ele chamou ela de cachorrinho? Chamou de cachorrinho. É isso mesmo? Exatamente. Às vezes a gente dá uma voltinha nesse texto, mas eu gosto de ser direto. É tão assustadora a maneira como Jesus age com ela, porque ele ignora
ela vai ao extremo da insistência, ele se esconde numa casa fugindo dela, tudo entre aspas, né? Por favor, né? Claro. E quando encontra ela, chama a mulher de cachorrinho, mas tem um sentido esse cachorrinho. E ele tá agindo, obviamente, como qualquer um agiria naquele tempo, né? Como um judeu agiria naquela época ali, não é? Eu não vou tirar pão dos filhos para dar para cachorrinho, não é? Olha isso. Não vou atender você. Aí ela fala, mas, e aqui é que vem a beleza da história, né? Ela se prostra diante de Jesus, ela reconhece a autoridade dele, ela pede para ele, e ele diz assim, ela diz assim no verso 28 aqui do capítulo 15, né? Melhor, no verso 27 do capítulo 15. Sim, Senhor, porém, os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus donos. Falou assim, olha, eu me importo só com a migalha. Eu não estou pedindo o pão que é dos filhos, eu quero só a migalha. E agora Jesus, o que é bonito aqui do Evangelho é a sequência que o Evangelho todo mostra. Ele dá pão para a multidão não entende a mensagem dele, eles não compreendem o tipo de salvação que ele quer oferecer. Ele entra em discussão com os líderes religiosos que estão criticando Jesus pelo fato de comer. Sabe? Eles estão mais preocupados com os ritos do que com a comida oferecida em si. Entende? E aqui ele vê uma mulher que não está preocupada com o rito e nem com o fato dela ser considerada inferior, ela quer só migalha. Então, a mulher ali que é da região de Tiro e de Sidom, da terra dos maus augúrios proféticos do Antigo Testamento, a mulher que não tem conhecimento teológico nenhum, ela quer comer a migalha, enquanto o povo, os filhos do reino, estão brigando para saber se lava, se não lava a mão, estão querendo fazer de Jesus rei, estão ali querendo comida de graça, sabe? Eles não estão entendendo isso. Então, Jesus ele tem essas realidades diante de si. Os que receberam o privilégio de receber o melhor alimento, a encarnação do Filho de Deus diante deles, e aqueles que aparentemente não tinham essa compreensão ainda, mas têm um coração escancarado para receber essa misericórdia. E isso acontece hoje em dia, como a Rafaela falou. Tem muita gente que não tem a oportunidade de saber o que a gente está discutindo aqui. Alguns estão vendo pela TV, estão tendo conhecimento por aquilo que nós estamos discutindo aqui. Mas muita gente hoje está disposta a comer a migalha que cai da mesa do Evangelho. Enquanto muitos de nós que temos a oportunidade de sentar aqui, de ler, de discutir, de receber o material, de ter acesso a tudo isso, não estamos vivendo isso na verdade na vida. Então isso aqui é muito importante. Claro que é. Jesus tem ainda hoje esses dois grupos de pessoas diante de si. E tem muita gente sendo alcançada pela palavra. Gente que a gente nem conhece. Gente que não seria assim, rotulada de religiosa. Gente que não seria influência espiritual para a gente. Gente que não seria referência de consagração para mim. Mas estão comendo da graça que está chegando para eles. E Jesus está alcançando esse povo da mesma forma também. Você vê, né? Eu acho linda essa história, porque... Ela é forte, ela é uma das forte dramáticas. Porque me parece que Jesus tinha uma agenda, né? Assim... Uma estratégia, uma estratégia, né? Sem não dúvida. uma agenda diária do tipo, hoje eu vou fazer isso e aquilo. Ele não tinha uma agenda de Jesus, mas ele tinha um objetivo, né? Tinha uma estratégia, né? Falar num primeiro momento para os de dentro, para depois expandir o evangelho, né? E me parece que essa mulher, ela momentaneamente ela interrompe essa agenda, né? Ela consegue. Isso me comove porque parece que, embora Deus tenha um plano para a minha vida, um propósito, isso trazendo para a minha existência, né? Embora Ele tenha um plano, um propósito para a minha vida, dependendo da agonia do seu coração, da dor que você está sentindo e das suas demandas, Deus ele é bom o suficiente a ponto de, em um determinado momento, interromper a agenda dele e falar assim, tá, tudo bem, então vamos tentar resolver isso aqui, né? Me parece que a dor dela comove o coração dele, né? A dor do homem comove o coração de Deus. Né? No meu coração, assim, claro, Jesus sabia tudo, né? Também ali se encontrava a onisciência encapsulada na humanidade. Eu creio que Jesus foi apenas mostrando a essa mulher a que ponto ela poderia chegar, né? Porque, claro, por muito menos, Jesus fez outros milagres para muita gente que também não prestava. Mas essa aparente insensibilidade de Cristo, imagina a mulher gritando, pedindo, ele se esconde, ele vai, quando volta, chama de cachorrinho. Ele sabia aonde ela estava chegando, ele sabia como mostrar para as pessoas de maneira escandalosa que um gentil pode emudecer todo um povo com esse DNA abraâmico para mostrar o que é a graça, o que é a fé. Uma migalhinha mantém vivo, né? Tem gente que vive de migalha, vive de resto, e dá para você sobreviver. Sobrevive de um jeito que o teu coração não para de bater, quando você come restos e migalhas. Aquela mulher pede só isso, eu continuo sobrevivendo por essas migalhas.
Isso parece que Jesus coloca ela num trono, dizendo assim, você... A fé dela surpreende Jesus ao ponto. É uma coisa que incrível. ele olha assim e fala, mulher, grande é a tua fé. Para Deus, tua fé é demais, um ser humano, né? Demais, demais. E é curioso, bonito. é curioso essa questão da humanidade dele, né? Essa impaciência que a gente vê nas entrelinhas da vida dele, né? Você vê o próprio pai que pede a cura do filho, e os discípulos não conseguem e tal, e o homem fala que se tu podes, cura. E ele revela exatamente essa impaciência, esse cansaço, né, de quem está vendo o sofrimento humano e tudo está meio que dependendo dele ali. Ele fala, se eu posso, peraí, você tem fé? Né? Então parece que isso é revelado também no diálogo dele com a mulher cirofenícia. Vamos lá, gente. O povo morrendo de fome e os líderes preocupados com a disposição dos talheres. Né? Para a gente pensar um pouquinho, né? Jesus impaciente com o prato aqui, o copo ali e o povo querendo comer. Rápido intervalo, eu quero ouvir essas duas ainda falando para a gente sobre essa disruptura de um Jesus incrível que nos surpreende e te surpreende também. Você é bem-vindo à graça de Deus. Não esquece disso. A gente já volta. De volta, terceiro e último bloco. Que história dramática, que Jesus incrível, que maravilha de graça. A Novo Tempo é esse canal de esperança, lembrando a você que nessa semana milhares e milhares de livros estão sendo entregues sob esperança. Você vai receber mais cedo ou mais tarde nas tuas mãos o livro escrito pelo pastor Ivan Saraiva, onde nesse final de semana estamos em vários lugares entregando para todos essa graça, esse beijo de paz, essa esperança que nos move, estar aqui com você, querido jovem, no Código Aberto, para dizer para você, Jesus é tudo para mim, para você e para sempre. Não esquece disso. Nós vamos voltar aqui no assunto, mas vamos ali para a música especial. Super Gabriel, foi bom demais escutar semana passada e tem mais coisa boa vindo por aí. Vamos lá. O que é que você vai cantar? Vou cantar a música que se chama Jerusalém. Jerusalém? Vamos lá, Ela fala então. sobre o meu anseio de estar na Jerusalém, no céu. Bom. Os meus pés eu machuquei, já cansei de tanto andar. Nada encontrei em toda porta que entrei. Com meus olhos marejados, quero ver teu mar. Ó Jerusalém, por teus portões abertos,
desse choro já cansei. Com meus olhos marejados, quero ver teu mar. Ó Jerusalém, por teus portões abertos quero entrar. Ó Jerusalém, da tua glória quero me encharcar. Ó Jerusalém, por teus portões abertos quero entrar. Ó Jerusalém, da tua glória quero me encharcar. Continuamos em nossa discussão especial. E isso aqui é o Código Aberto, nosso lugar bem diferente para a gente estudar a Bíblia de um jeito muito bacana com você. Rafaela, Jennifer, o que vocês entendem dessa história da mulher chamada de cachorrinho e que recebe as migalhas de um Jesus que mostra que todo mundo, por pior que seja, por mais absurdo que pareça e antipático que nos soe, é bem-vindo nessa graça inclusiva de Deus. Jesus dos gentios. O que mais me intriga no ministério de Jesus, o que mais me fascina também, é o fato de que ele sempre estava querendo quebrar as barreiras do preconceito, desmistificando também regras inúteis. Ele estava o tempo todo fazendo essas coisas para mostrar que tinha um propósito maior por trás das coisas. Então, o importante não é a forma, mas sim o conteúdo. Então, quando eu penso na história da mulher das migalhas, eu também lembro da história de Marta e Maria. Tem vários significados. Essa história a gente pode tirar várias lições. Mas, para mim, uma das coisas que mais me chama a atenção é o fato de que Jesus entrou na casa daquelas mulheres, 2 mulheres. Enquanto Marta estava lá cuidando da casa, preparando as coisas para receber bem Jesus, Maria estava lá aos pés de Jesus, ouvindo, aprendendo. Coisa que na época era absurdo. Como uma mulher se senta aos pés de um mestre, né, de alguém que tem conhecimento superior, para ficar ali ouvindo, e Jesus dando atenção para essa mulher, que é ainda mais absurdo que o fato dela estar ali. Então, isso tudo nos mostra que Jesus, através daquela atitude de outras, eles estavam desmistificando o que os humanos acham que é certo, o que eles acham que é errado, e ele estava fazendo exatamente isso, quando ele foi e atendeu aquela mulher, cedeu a ela o pedido dela. Em torno de toda essa discussão, sempre o que permeia é a fé. Então, o fato de Jesus ter ido lá, a casa de Marta e Maria, que não está nessa lição, né? Isso aí é uma história bonita que dá para a gente ler e tirar várias lições em Lucas 10, mas o fato aqui é que a mulher das migalhas, Deus, para mim, o que Jesus fez foi aproveitar aquela situação para mostrar para a gente hoje que muitas vezes aquilo que a gente busca não é aquilo que a gente precisa. Deus, em sua infinita misericórdia, Ele nos atende da melhor maneira possível quando a gente pede: Senhor, por favor, me ajuda a arrumar um emprego. E a gente acha que Ele vai dar um emprego para a gente imediatamente. Não, Ele vai criando oportunidades.
a mulher foi atrás de Jesus, porque ela realmente precisava de comida. Mas ela foi até Jesus, Deus, em sua infinita sabedoria, conduzindo tudo aquilo, Jesus foi e ofereceu a ela uma coisa muito maior que migalhas. A cura da nossa doença espiritual, a cura da nossa fome espiritual. Que a gente está o tempo todo falando de fome, 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 mas muitas vezes nem a fome física, que a gente precisa que seja curada, mas sim a nossa fome espiritual. Então, esses milagres de Jesus, eles nos mostram que o mais importante, na verdade, é a fé que a gente tem em Deus. Que nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Rafaela, a mulher que pediu migalha e acabou ganhando um banquete inteiro. Você já mencionou a tua impaciência compreensível com pessoas que são exclusivistas, marginalizadoras. Agora, como é que um jovem que está assistindo essa nossa discussão, ele pode, de maneira prática, incorporar essa mensagem de agregação, de inclusão, de carinho, de graça que Jesus mostrou para nós, sendo a disruptura desses partidarismos religiosos? Como é que um jovem pode, na prática, mostrar para o mundo que ele aprende a lição? Acho que seguindo o conselho do Fio do começo do programa, que é desconfiar de si mesmo. O nosso grande problema, eu não me excluo disso, somos nós, os cristãos, de todas as religiões em geral. O cristão em geral parece que tem o rei na barriga, como os judeus tinham naquela época. Somos melhores, somos superiores e a gente acaba achando que todo o resto é inferior. O resto não sabe nada. O resto está vivendo na lama, sendo que dentro dos próprios cristãos tem pessoas mais afundadas na lama do que as pessoas de fora. Eu sou uma pessoa que eu estudo muito, eu leio muito, mas eu geralmente eu absorvo, parece que tudo se mistura na minha cabeça e vira em prática, como eu gosto de agir, a maneira que eu falo para viver mesmo na vida, no seu dia a dia. E, para mim, tudo gira em torno da compaixão. Eu estou longe de ser perfeita, acho que só quem convive comigo sabe os meus defeitos, mas alguém olha para mim e fala: ela é cantora, ela é da igreja, ela é cristã, então ela é muito melhor do que aquele que está na lama, aquele que está indo para a boate no sábado à noite, aquele que está enchendo a cara de bebida, mas não. Não, quantas vezes eu já menti, quantas vezes eu já cobicei, quantas vezes eu já deixei de honrar meu pai e minha mãe, quantas vezes eu já levei o nome do meu Deus em vão, eu já fiz coisas muito graves. Eu acho que essa história, duas coisas são mais importantes. Na minha opinião, e como eu levo para a prática. A primeira é você ter compaixão com aquele que não está, quem sabe, no nível que você acha que você está, não que você realmente esteja. E a segunda é você saber esperar o tempo de Deus. O que foi falado já, você esperar o tempo de Deus. O silêncio de Deus é uma resposta também. Aquela mulher, ela teve que tanto atrás de Jesus e tanto ela ouviu silêncio, 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 ele se esconder, entre aspas, numa casa e ela indo atrás. Muitas vezes tem que buscar muito a Deus para você ter a transformação que você precisa. Não é buscar e desistir no meio do caminho. Buscar só para você alcançar o seu objetivo e se você não alcançou no tempo que você queria, você desistir. Vai atrás, corre atrás, bate na porta da casa que ele está. Vai até o final para você conseguir aquilo que Deus quer te dar, que muitas vezes não é o que você está pedindo. E agora, olha prática, só, pastor. olha só que eu não posso deixar de falar do que acontece logo depois da sequência dessa história, não é? Porque Jesus, ele atende essa mulher, ele liberta a filhinha dela, e o capítulo 15 do Evangelho termina com Jesus multiplicando pães pela segunda vez. E de acordo com o texto aqui, o que a gente vê é que ele cura, primeiro ele chega na Galileia, ele volta, encontra uma multidão, e ele faz milagres assim inimagináveis, a ponto de, como diz aqui o verso 30, dele curar até pessoas que eram amputadas. Não consigo imaginar um negócio desse. Você consegue imaginar um cara chegar sem pé e sair andando? O cara não tem a perna, não é o cara que não anda. Apareceu ali. Apareceu membro, ele criava membros de pessoas amputadas. Jesus fazia isso. É o que fala Mateus aqui. No texto, a palavra aleijados aqui, como a gente vê no texto original do grego, é isso que significa. Você entende? Ele fazia coisas inimagináveis e ele curou com essa manifestação enorme do poder de Deus. E diz aqui no final do verso 31 que glorificava o Deus de Israel. Por que era o Deus de Israel? Porque provavelmente muitos daquela multidão não eram judeus, eles eram gentios. Provavelmente ele estava na região da Decápole, onde aqueles endemoniados haviam sido libertados, lá em Gadara, naquelas imediações. O resultado do testemunho deles ali fez com que aquela multidão agora buscasse Jesus. E ele atendeu a todos eles. E diz aqui que ele multiplica pães de novo, para essa multidão, para aqueles que eram agora os gentios. Ele dá as migalhas, entre aspas, né, para aquela mulher que era estrangeira, e agora ele multiplica os pães para os gentios também. Então ele começa multiplicando pães para os judeus,
sobra 12 cestos. Era uma lição para os discípulos. Ele anda sobre o mar, discute sobre toda essa hipocrisia orgulhosa da religião, que faz com que a comida esfrie na mesa e ninguém coma do banquete da graça que ele oferece. E ele tem essa discussão com essa mulher que quer comer migalha. E é estrangeira, que necessita desesperadamente dessa graça de Deus. E no final aqui, a história, ele termina atendendo, curando, realizando maravilhas inimagináveis entre os gentios e alimentando de novo esses gentios. E sobram 7 cestos. Alguns comentaristas dizem, aqui eu não sei até que ponto isso é uma interpretação ou uma especulação, como 7 é o número da perfeição, não é? Seria que uma perfeição ligada ao povo de Deus. O povo, o Israel de Deus, é judeu e gentil, os diferentes unidos em Jesus. Sobram os 7, e ele mostra aqui que o objetivo dele é servir e atender a todos dessa forma. E é assim que a gente tem que viver na vida da mesma maneira, sem colocar barreiras, sem colocar esse aqui somos nós, ali são eles. Sabe? Somos todos carentes da mesma graça. Eu não posso olhar para aquele que não comunga comigo, ou para aquele que não pensa doutrinariamente como eu penso, e agir e pensar que porque ele pensa assim, ele agora vai ser objeto de uma ação preconceituosa da minha parte. Eu não sei por que ele não crê. Eu não sei por que ele não aceita. Eu não sei por que ele vive aquilo. Eu não compreendo. Eu não sei quais são os valores de interpretação que ele tem da vida. Eu só tenho que amar e servir com misericórdia, como Jesus fez também. Viu? Veio para os que eram seus e os seus não aceitaram, não compreenderam, né? Você vê que na primeira multiplicação querem fazê-lo rei, né? Como a gente estava comentando ontem, né? Na segunda, não. Parece que a imagem que eles conseguem ter de Cristo é uma imagem um pouco mais verdadeira daquilo que ele gostaria que as pessoas vissem, né? É curioso como muitas vezes não, eu acho que na maior parte das vezes, nós ficamos embotados, né? Teve uma pergunta aqui, quem é o gentio de hoje, né? Quem é o gentio? O gentio sou eu. Uhum. Sou eu, porque eu não sou judeu, né? O gentio de hoje, nós criamos as nossas circuncisões, né? E aí o sábado acaba entrando nessa história e outras coisas também, né? Todas as práticas, né? Todas as práticas vão virando religiosas, né? Isso a gente está falando aqui do nosso lado, mas existem muitas outras em outras denominações também, e é assim. Agora, você vê que curioso, né? E a gente se comporta sempre deixando alguém de fora. E é curioso que a prática de Cristo é justamente o oposto, né? Ao contrário. E o gentio, na verdade, sou eu, né? Porque eu não sou judeu. Todos nós somos. Todos nós somos. Agora, a gente coloca a diferença pela orientação sexual, pela denominação da pessoa, pela cor, pela classe econômica e por aí vai. Isso tudo tem que derrubar. Em Cristo, tudo isso é derrubado, é o que a gente tem que entender. Acabou, gente. Eu estou aqui. Eu deixei meu tempo para vocês, mas agora eu só tenho que dar tchau para vocês e encerrar o programa. E a gente leva para a prática o que a gente acabou de estudar aqui. Muita coisa polêmica, incômoda para você pensar, para você refletir, para você se olhar no espelho e, quem sabe, ver o reflexo de um gentil ali, como todos nós. Só te peço uma coisa, jovem. Põe essa lição na prática. De uma impaciência sincera de quem começou esse programa mencionando tudo que Jesus fez de disruptura, põe na prática. Quebra teus preconceitos e para de olhar as pessoas pelas diferenças, mas pela semelhança que nos torna iguais no pecado. Ninguém presta. A não ser que venha Jesus, alimenta todo mundo, e de migalhas a banquetes, ele salva todos nós. Fica a dica para você. Forte abraço. Aqui a gente se encontra no programa Código Aberto, onde a gente continua estudando a Bíblia de um jeito diferente. Mas entra lá nas redes sociais, compartilha, participa no Face, curta o nosso canal e a gente se encontra sempre aqui na sua TV Novo Tempo, canal da Esperança. Até o próximo programa.